Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Brasil. Nós somos do Heart of Agile Portugal. Meu nome é George De Luca, um dos co-organizadores desse grupo. Temos aqui também a Solange Mazarotto, que também é outra colega organizadora desse grupo. Essa comunidade foi criada pelo Alistair Cockburn com o intuito de trazer agilidade com a sua essência, a sua origem do que é a verdadeira agilidade no mundo que nós estamos. Nós estamos em várias redes sociais, como LinkedIn, YouTube, no WhatsApp, temos um grupo no WhatsApp, nós vamos enviar pelo chat do Zoom o nosso link para quem quiser depois adicionar as nossas redes sociais. Quero agradecer aqui a Mayra de Souza por aceitar o nosso convite, hoje apresentar mais um tema sobre Lean, e eu passo agora a palavra para a Solange para poder apresentar a nossa queridíssima Mayra, a nossa musa da agilidade. Vamos lá, Solange. Sim, Mara, eu agradeço novamente você ter aceitado o nosso convite, é uma honra tê-la aqui. Posso te dizer que você é a primeira mulher a falar no Heart of Agile Portugal, está abrindo o caminho para as próximas mulheres, então é com grande honra que nós a recebemos hoje. Bom, a Mayra de Souza, o currículo dela é extenso, brilhante, e eu fiz um pequeno resumo aqui. Ela é engenheira de produção pela PUC, Rio Grande do Sul, Professional and Self-Coaching, IBC, Profissional Agile Coach, PACC, e tem várias especializações na área de agilidade, como Scrum Product Owner, Agile Business Owner, Kanban, entre outras. Treinou mais de 5.000 pessoas, facilitou mais de 150 processos colaborativos, atua como mentora e coach de mais de 60 pessoas, é fundadora do coletivo Ação e membro do Agile Institute Brasil, com o Andy Garcia, né? Criadora da técnica e autora do livro Strategic Inception, promove o alinhamento e o planejamento estratégico colaborativo, possui uma jornada profissional de mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, treinamentos e reengenharia de processos, gestão de produtos e qualidade. Enfim, a Mayra exerce os papéis de Agile Coach, analista de negócios e facilitadora de práticas ágeis. Bom, prazer tê-la conosco, a palavra é sua. É um prazer. Muito obrigado. Só um minuto, por favor. Só uma correção, não é Andy Barbosa que faz a parceria com a Mayra. Ok. Não, tranquilo. Tranquilo. E obrigado, Mayra, mais uma vez por participar aí do nosso grupo. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal. Então, dentro do nosso fluxo, aqui, a ideia é a gente, mais para o final, a gente deixar para perguntas, porque aí a gente cria aqui uma trilha, né? E aí, façam as perguntas ao final, né? Tragam colaboração também, fiquem à vontade. Somente para a gente ficar organizada. Vou estar vendo aqui o chat, se quiserem comentar algo. Então, vamos lá. A ideia aqui é trazer que muitas organizações querem fazer transformação. Só que aí o foco está sendo diferente nessa transformação, gente. Vê se vocês já vivenciaram isso, que o foco está sendo framework, está sendo ali é Scrum. Só que aí passa tudo para Scrum, todo mundo faz um depara dos papéis, mas está todo mundo continuando a trabalhar do mesmo jeito, fazendo as coisas que faziam antes. Então, a pessoa que era gerente de projeto vira Product Owner ou vira Scrum Master, mas faz tudo como gerente de projeto. Sabe assim? Então aqui é como que a gente começa a colocar em prática realmente que ágil e lean é mindset, é modelo mental, ok? E não é framework.
Então, como que a gente faz essa transformação? Primeiramente, eu quero pedir permissão para estar entrando aí na sua casa ou no seu escritório, ou se você estiver em trânsito, né? Pedir permissão para entrar aí no seu carro, certo? E pedir para também que vocês se permitam estarem aqui, né? Para a gente criar esse mundo paralelo virtual. Agradecer também aqui o convite de poder estar aqui na comunidade. E o quanto que é importante, né? Eu vejo assim, isso assim é algo lindo da comunidade Agile, que é a abertura que a gente tem de compartilhar, de estar apoiando, de estar ajudando, né, a comunidade e as pessoas a se desenvolverem. Então, aqui o que eu peço para vocês sejamos todos e todas assim. E quando eu ajudo alguém, eu me ajudo, eu também cresço junto, né? E assim a gente forma uma rede de colaboração, tá? Então, vamos lá, pessoal. Já fui apresentada pela Solange, muito bem apresentada. Gratidão, Solange. Então, eu venho apoiando as organizações na transformação Lean, ágil, digital, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que nós estamos aqui? Por que não... As pessoas que são do Brasil, nós estamos no período da tarde de uma quinta-feira, a turma aí de Portugal, ou que seja de os países em volta de Portugal, já está para a noite, né? Mas temos um porquê, certo? O mercado de trabalho ele está mudando, ele já está mudado, né? E a gente precisa estar preparado e preparada para essa mudança. E num processo de mudança, quantos desafios nós temos, né? Quem está enfrentando os desafios? Desafio do carteirado, né? A carteiraça aí, a galera da alta gestão que não quer trabalhar de forma colaborativa, ou não quer ali realmente que as pessoas tenham autonomia, ou até mesmo as pessoas que só querem estar ali realmente trabalhando. Para que participar de cerimônia? Que é isso? Todo mundo deve estar passando por algum tipo de desafio, certo? Então, se vocês quiserem colocar aí no chat que tipo de desafio você está vivenciando, compartilha aí. Temos aí, ó, quanto das revistas trazendo agilidade como velocidade. É uma grande falácia aí. A revista, eu acho que a equipe que fez a pesquisa não fez tão bem, né? Colocar cachorro, velocidade, falando de como ter times mais ágeis. Que relação é essa? Sabe? Então, vamos refletir. E aí, ó, a você seja um profissional ágil, tomando Red Bull, né? Para ter asinha no pé. Então, assim, a gente tem algumas falácias que nós também, como profissionais, precisamos quebrar isso dentro das organizações, né? Usar os termos de forma certa. Um grande erro de um início de uma transformação é usar os termos de forma errada. Trazer uma simbologia diferente. Igual eu trabalhando numa organização, facilitando ali uma Leanception, e peguei uma hora o time discutindo como ia expor no showcase para os stakeholders que a entrega ia ser incremental. Por quê? Porque as entregas incrementais não iam atender todo mundo. E eles falaram, não, a gente fala que tudo isso é MVP, né? Eu falei, não, tudo isso não é MVP, gente, vocês vão falar besteira, entendeu? Então, isso é uma atuação que a gente tem que fazer, ajudando e apoiando as pessoas que estão iniciando a utilizar. Eu entendo a dor que elas tinham ali, elas estavam com medo, entendeu? Mas eu falei, se vocês quiserem, aí até eles mesmos trouxeram. Tá, e se a gente falar que é entrega 1, entrega 2, entrega 3? Eu falei, tá, assim vocês podem falar. Se o problema é falar que o primeiro é MVP, o resto é incremento. Entendeu? Então, assim, mas menos pior do que falar que tudo aquilo era MVP, que não era, tá? Então, sejamos nós. E aí, ó, os métodos ágeis avançam nas empresas, né? Organizações experimentam de forma mais madura novos modelos de trabalho, que funcionam com ciclos mais curtos de entrega. E aqui é um dos grandes mindsets que nós temos que começar a trabalhar e as pessoas aprenderem, né? Principalmente quando você sai do waterfall e quer ir ali para o ágil.
Até tem algumas palavras que me doem nesse processo, né? Quando alguém vem lá para mim e fala, não, porque eu quero dar um banho de agilidade na galera. E aí a outra, não, porque a gente está tombando para o ar. Gente, tombar é andar de bicicleta, tropeçar, e eu tombei de bicicleta. Agora, tombar para ágil, não tem esse tombamento. É a prática do ágil, né? Colocar em prática no dia a dia. E, principalmente, trazer num fluxo de trabalho ciclos curtos de entrega. Mas para quê? Para eu coletar feedback. Você vê que o mindset muda completamente a forma como nós trabalhamos, olhando, né, em comparação aí com o tradicional. Então, vamos lá. Com a pandemia, o interesse na metodologia ágil nas empresas aumentam 20%, né? Então, a pandemia veio acelerar, veio trazer um processo, né, de aceleração aí para a necessidade. Por quê? Porque a gente teve que se adaptar o mais rápido possível às situações, certo? Então, a agilidade ajuda. Profissionais que possuem domínio nas metodologias ágeis são mais requisitados. Então, isso também é um diferencial para você como profissional, né? Então, isso vai te trazer também um diferencial na sua carreira, indiferente qual o papel. Você não precisa ser Scrum Master, você não precisa ser PO para aprender agilidade. Então, para qualquer papel que seja numa área de vendas, marketing, RH, a agilidade vai ser bom, mas também, lembrando, o mindset ágil, né? E que tem uma demanda aquecida, né? Ó, existem muitas empresas que estão vivendo uma jornada de transformação ágil e precisam de profissionais que possam suportar esta evolução, certo? Então, quanto que... E aqui não é só hard skill, né? Muito desse processo de transformação é você ter também e desenvolver as suas soft skills. E por que que as organizações querem ou precisam desse mindset? Do lindo Agile Mindset, porque nós estamos vivendo um mundo de incertezas. Nós estamos vivendo num mundo que está tendo essa necessidade desses mindsets, certo? Organizações que, de certa maneira, não estavam acompanhando o que estava acontecendo no mercado, ruíram. E hoje as organizações precisam acompanhar, né, o que está acontecendo. E aqui nós temos, né, e aí que eu já falei, um mundo de incertezas, e a gente tem aqui uma linha do tempo, a gente está vivendo em outra era, que eu vejo que as organizações ainda estão precisando acompanhar dentro da evolução, né, das indústrias, aí primeira a revolução industrial e o que a gente vem passando. Hoje nós estamos no momento, o quanto que a gente precisa de dados, né, organizações orientadas a dados. Estamos preparados para isso? E o quanto que as organizações ainda estão com processos manuais, as pessoas estão super operacionalizadas, mas queremos ali fazer a transformação. Estamos transformando os papéis, mas ainda continuamos aí um passo atrás nos processos, procedimentos necessários. E a gestão também, porque a gestão apoia ali toda a organização, né? Temos a gestão 1.0, que tem aí o foco na hierarquia, eficiência, comando e controle, a decisão é top-down, e temos aí a gestão 3.0, que vem o Management 3.0, trazendo uma horizontalidade, apoiando ali com que a organização seja mais autônoma, ágil, trabalhe a inovação, diversidade, tem vários ganhos trabalhando com uma gestão 3.0. E vem havendo essa evolução, mas será que as organizações já estão olhando para isso? Como que a gente começa a trabalhar com agilidade se as pessoas têm medo para falar? Se todo mundo fala, ou ninguém fala, né? Só uma pessoa fala. Você vê que a gestão tem que acompanhar também essa transformação. Não adianta mudar o jeito que nós fazemos, se não mudamos o jeito que nós nos relacionamos. Uma coisa está apoiada na outra, entendeu? Então, se nós queremos fazer uma transformação, nós precisamos transformar o jeito com que a gente conversa, lida, as nossas reuniões, se todo mundo está participando, tá?
E aí, por que que nós temos que mudar, né? Dói mudar? Dói. E ainda mais quando a gente está falando de mudar comportamentos, porque é isso que eu quero trazer aqui, gente. Não adianta mudar. Agora a gente tem daily, agora a gente tem review, agora a gente tem retrospectiva. Mas entraram as cerimônias, mas a gente está fazendo tudo do mesmo jeito. Comando e controle, decisão top-down, só uma pessoa fala na reunião. Aí não adianta, não mudou o mindset. Estamos pensando de forma sempre grande, robusta, cheia de documento. Entendeu? Ou tem o oposto, que pode pensar mínimo, mas sem nenhum documento, sem nada, sem gestão de risco. Também não é esses polos, né, gente? A gente precisa fazer esse equilíbrio. Um time ágil tem que ter documentação, senão qual o legado você vai deixar para a pessoa que vai fazer manutenabilidade do que você está criando? A pessoa vai lá fazer manutenção e falar, meu, que povo é esse que fez um negócio que eu nem sei aonde achar as coisas, sabe? Então, a gente tem que refletir sobre isso, certo? Então, nós precisamos mudar, e olha aí o professor Darwin, né, traz, ó, o vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar. Então, aqui tem muito da essência da agilidade nessa frase do Charles Darwin. Quanto mais rápido eu me adaptar, eu vou sair na frente. Essa é a essência da agilidade. E é o que olha aí, o Eric Rice traz. A única maneira de vencer é aprender mais rápido que os outros. Essa é a essência da agilidade. E o Lean, ele é um precursor, ele é um caminho para o ágil. E aí eu trago mais do Darwin, ó. Ele fala que, na pesquisa dele, os animais mudam, se adaptam para sobreviver e evoluir. Então, é isso que está nos acontecendo. Ele viu que o mesmo pássaro, em ambientes diferentes, de acordo com o alimento que tinha, se adaptou com o tempo. Levou um tempo, mas se adaptou. Então, é necessário essa adaptabilidade rápida para nós, as organizações, os times, sobreviverem e evoluírem. O que vocês acham que está acontecendo no mercado, que as organizações estão fazendo grandes demissões? Será que essa era realmente a melhor decisão? Será que não faltou uma adaptabilidade da gestão também? Será que só querem que quem se adapte é os times operacionais que estão trabalhando com agilidade? Quando o Elon Musk manda um e-mail que todo mundo vai trabalhar presencial agora. Esse é o mindset da nossa época? Será que ele não está trazendo coisas que estão tão intrínsecas ou tão arraigadas no nosso mindset? Vê que a todo instante pode voltar um comando e controle, decisão top-down, sem trazer um propósito claro? Será que essa é a melhor forma de se adaptar? O quanto que perde uma organização ter esse tipo de posicionamento? Então, você vê como questões, tem vários momentos que a gente pode voltar ali no tradicional comando e controle, decisão top-down. E por que nós precisamos nos adaptar rápido, gente? Por que a gente precisa ter essa adaptabilidade rápida? E as organizações que já vinham fazendo o movimento saíram na frente na pandemia. Gente, e o Covid veio mostrar que veio para ficar. Ele não vai embora. Olha aí, voltando os números. Será que foi a melhor forma? Agora ninguém usa mais máscara. Gente, máscara é um novo acessório dos nossos tempos, gente. A gente volta, né? Aí, ó, Cris, eu tô com Covid, inclusive. A gente volta nessa reflexão. Todo mundo quis abandonar as máscaras. Estamos livres, mas, gente, isso vai ser o novo acessório da nossa era. Até hoje a gente vê pessoas usando máscara na rua, né? Inclusive aqui. Não, eu estou usando, eu e minha família. Ontem a gente foi num bazar que está tendo, nós três colocamos a máscara. É um novo acessório. Pois. Entendeu? É uma forma de ter saúde. Você vê que, né, China, Japão usam isso. É algo frequente. Alguém está gripado, a pessoa não sai lá passando gripe para todo mundo. Mas você vê que é uma cultura.
Ali, quando a gente olha ali o Japão, é uma cultura, criar uma cultura, e é isso que a gente vai ter também que criar um novo hábito, entendeu? E aqui é o que eu estou trazendo, como criar esse hábito da agilidade e do Lean dentro das organizações, porque é isso, tem que virar um hábito, uma cultura, né? E por quê? Porque nós estamos vivendo esse mundo VUCA e o mundo Bunny. Isso está acontecendo. Pode falar, Emanuel. Mayra, eu vou dar minha contribuição rápida, tenho que sair, tenho uma call do trabalho daqui a alguns poucos minutos. Aí foi legal que você chegou nesse ponto do VUCA, né? Eu ia comentar sobre isso, né? Volatilidade, certeza, complexidade, ambiguidade, mas a gente também tem um Unvice, estava estudando sobre isso há algumas poucas semanas, né? Porque a gente agora tem mais do que nunca a complexidade exponencial, né? Junto ao desconhecido. E quando a gente pega também um pouco da literatura mais clássica, né, assim, racionalidade limitada, a gente nunca tem acesso à totalidade da informação para tomar decisão, então é meio que viver abraçado com a entropia, aceitar que as coisas não são tão perfeitas, não somos perfeitos, né, não seremos nunca feitos por completo, e que algumas decisões de mudança elas trazem dor para depois trazer melhoria. Eu costumo dizer isso na estrutura de trabalho que eu estou lidando diretamente com os devs, produto, métrica, que a gente tem que ter, às vezes, esses valores do Scrum, né? No caso, a coragem, para ter abertura para poder mudar. E mudar realmente é muito difícil porque é o desconhecido. O framework, quando adotado, ele serve justamente para isso, para a gente meio que terceirizar a responsabilidade, porque estamos utilizando algo e esse algo ele vai garantir o sucesso ao final. Então, é meio que uma terceirização da responsabilidade, né? Como você começou, meio que na provocação nessa relação de framework e realmente a geração de valor na ponta, que é isso que todos nós queremos no nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou ter que sair, mas estou com aquela coisa, sabe? Adoraria ir até o final e esse papo valer por muitas horas. Tranquilo, Obrigada, Manuel. Emanuel, pela colaboração, gratidão. Nós que É isso. Abraço, agradecemos a sua pessoal. presença. Obrigada, Emanuel. Depois Boa acompanha no YouTube. Com certeza, farei isso sim. Abraço, Um pessoal. abraço. E aí, e o que o Emanuel trouxe faz todo sentido, a gente tem que abraçar. Estamos vivendo isso. E o mindset ágil, ele casa muito, tá? Algumas literaturas trazem que o mundo VUCA está decrescente e está ascendente o Bunny. Para mim, os dois se mantêm. Por quê? Porque o VUCA, é uma causa, né, que dá o efeito ali, a consequência no Bunny. Então, vamos lá, ó. No VUCA, nós temos a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, tá? E no Bunny, nós temos a fragilidade, a ansiedade, o não linear e o incompreensível. Então, eu vejo o Bunny, ele é muito mais relacionado às pessoas, enquanto o VUCA, ele está mais relacionado essa interação, e aí com tecnologia, com processos, procedimentos, com a globalização, e vem afetando a gente, né? Se vocês verem a quantidade de pessoas e isso vai aumentando, né? Infelizmente, mas doença mental é a doença na nossa era, entendeu? E promovida por isso, pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade, pela ambiguidade, tá? Mayra, E aí traz isso. eu acho que o VUCA seria mais questões ambientais, não é? E essas questões ambientais geram consequências em nós, que aí seria o Bunny. Também. A nossa resposta a essas consequências do ambiente. Ou até a gente pode trazer sistêmico, né? Trazendo como um ecossistema na sua palavra de ambiental, porque aí a gente olhando para esse ecossistema é essa inter-relação que nós temos, interdependência de pessoas, máquinas, ferramentas, e tudo acontecendo, porque é total efeito borboleta também. Isso é uma coisa para a gente pensar. Quando acontece algo do outro lado do mundo, a gente é afetado de alguma forma. É igual eu trago dentro das organizações com pensamento Lean. Gente, tudo que acontece numa organização impacta o cliente final. De alguma maneira, o cliente é impactado.
É igual o efeito borboleta, entendeu? De alguma maneira chega no cliente, seja a organização, ou seja uma desorganização, seja um esquecimento de um documento, seja ali a validação de algo, tudo vai impactar de alguma maneira, tá? E aqui, ó, pessoal, para volatilidade, o que nós precisamos ter dentro da organização? Porque a gente não reduz isso a gente não reduz a volatilidade, nem a incerteza, nem a complexidade, nem a ambiguidade. Nós precisamos saber trabalhar com isso. Então, para a volatilidade, eu preciso dar a visão para poder responder à mudança. Para a incerteza, eu preciso trazer o entendimento da situação para o meu grupo, para gerar ali colaboração. Até mesmo por meio da colaboração, eu posso gerar esse entendimento. Na complexidade, eu preciso trazer a clareza daquilo que está acontecendo, para poder ter indivíduos e interações. E, na ambiguidade, agilidade, para ter interações de valor. O que é isso que está aqui, gente? Responder à mudança, colaboração, indivíduos, interações e interações de valor. São valores do manifesto ágil. Isso mesmo. Então, quanto que a agilidade, ela encaixa no que a gente está vivenciando. Só que o problema é quando a gente foca no framework. E a gente não está focando realmente nos valores, nos princípios. Faça uma atividade com o seu time, tá? Se você está usando aí agilidade, pega os 12 princípios e faça uma retrospectiva com base neles. Primeiro faz assim, ó, uma escala de 1 a 10. O quanto que a gente está colocando em prática esse princípio? De 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. E aí depois faz uma retrospectiva. O que está acontecendo que a gente não coloca em prática? Porque provavelmente, pelo menos 6 podem não estar sendo colocados em prática, se o foco vai ser no framework. Tá? E aí nós temos ali, ó, no BANI, na fragilidade, nós precisamos ter resiliência e liberdade. Na ansiedade, empatia e atenção plena. No não linear, contexto e flexibilidade. E no incompreensível, transparência e intuição. E aqui a Elizabeth Kübler-Ross, ela traz que dentro de um fluxo de mudança, ali a curva da mudança, nós precisamos trabalhar o quê? Que vai ocorrer, ó, várias, né, ó, choque, negação, frustração, depressão, experimentação, até aqui por trás tem na linha do tempo, é o que vai criar o quê? Proficiência nesse processo, tá? Aqui a gente vê essa mesma curva aqui, que você está num status quo, e vai para um outro status quo, a melhoria contínua, ok? Mas nós precisamos, num processo aí de transformação, criar alinhamento, maximizar a comunicação, reforçar a motivação, desenvolver as capacidades e compartilhar experiência. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, né, como realmente criar esse mindset, ele vai fortalecer esses campos para um processo de transformação. E aí é que eu trouxe, ó. Por meio disso, está criando um aprendizado. Todo mundo está aprendendo quando você está num processo de transformação. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. E nós precisamos também entender como nós aprendemos. Cada pessoa aprende de um jeito, mas, dado pesquisas, nós aprendemos muito praticando, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Nós precisamos incluir atividades que as pessoas vão praticar, vão criar juntas esse processo, né? Vão ali, ó, ensinar umas às outras, vão também conversar, discutir, e muitas vezes a gente está comunicando as pessoas para um processo de transformação e explicando somente falando. A pessoa aprende 20% ouvindo, né? Então, grande aprendizado. Mapeiem também, nesse processo, os mindsets que estão com você. Porque você tem um time, ou você tem uma organização, tá? Que 70% ali, ou até 80% tem mindset fixo, você vai ter uma dificuldade muito maior.
E aí você também tem que saber quem está com você. O Mandurinha não faz verão no processo de transformação. Para viralizar a sua transformação, você precisa ter as pessoas que vão andar com você. Provavelmente, essas pessoas que vão estar no início com você, ali, os early adopters, né? São as pessoas com mindset de crescimento. Então, evidencie, né? Faça ali um momento para as pessoas e mapeiem quem são essas pessoas, né? E olha o que a Carol Dweck traz, né? A mentalidade de crescimento muda os significados de fracasso e esforço. Porque num processo de transformação tem algo que é muito claro. Nós vamos errar. Precisamos lidar com esse fracasso. O problema, e também saber que é um processo de longo prazo, médio e longo prazo. Quantas vezes vocês já devem ter visto uma organização que começou um processo de transformação e falou, volta, 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 a gente não está vendo retorno nenhum, porque não é rápido. O retorno não é rápido. É doloroso, é custoso e é um processo de formação de cultura. E ó, a transformação, ela vai funcionar top-down? Ela vai funcionar bottom-up? Ela funciona quando todas as pessoas estão envolvidas e comprometidas. Então, esse é um grande trabalho para a transformação. Como que você vai engajar e gerar esse comprometimento? E, gente, fazer ágil é fácil. Vamos pôr aí o framework, vamos fazer daily, vamos fazer review. Isso é fácil. Agora, ser ágil, trazer essa mentalidade, né, transparência, inspeção e adaptação real, é difícil. Mayra, desculpe cortar. Eu sempre digo muito que, para mim, tá muito mais do que ter o mindset ágil, você ter o comportamento ágil. Né? Que às vezes a gente sabe tudo daquele manifesto, do manifesto, sabe o mindset e tudo mais, mas a gente não se comporta como tal. Mas, Né? para mim, os dois é a mesma coisa, Sim. Jorge. A mentalidade é o que vai gerar o comportamento. Se eu estou falando que eu tenho a mentalidade ágil, eu não ajo daquela forma, então você não tem a mentalidade ágil. Então, uma coisa, a gente está falando disso, de prática, entendeu? Quando eu estou falando de mindset, é porque as pessoas estão praticando. Uma coisa está alinhada com a outra. Exato. Tá? Porque, olha, uma cultura, ele é um subproduto dentro da organização, né? Porque ele é esse comportamento consistente, é o que você acabou de falar, Jorge. Como que eu crio uma cultura? Quando as pessoas começam o quê? Colocar em prática. Quando a gente tem aquela cultura na organização, aqui não funciona, aqui foi sempre assim. Essa pessoa está replicando algo que já é da cultura, provavelmente. Entendeu? Então, aqui, essa é a ideia. Como que você cria uma nova cultura? Quando a gente fala de mindset, é isso. Como que a gente cria uma cultura para comportamentos ágeis, para comportamentos e pensamento lean? Então, uma coisa tá ali atrelada à outra. E olha aqui, ó, o nosso professor Jeff Bezos traz aqui para a gente. A cultura de uma organização, ela é criada devagar, ao longo de um tempo. É o que eu trouxe nos slides anteriores. Ali na curva de aprendizagem, na curva ali de mudança. E ele é feito, ó, pelas pessoas e pelos eventos. É assim que a gente cria um novo hábito. Colocando em prática, tá? Então, isso é importante. Como que você vai realmente colocar em prática? As pessoas entenderem os porquês. E aí é o que você trouxe aqui, ó, Jorge, ó. Quando eu estou falando de mindset, eu estou falando isso, ó. Prática e comportamento. Isso é o mindset. Mas ele tem base nos valores e nos princípios. A gente tem valores ágeis e princípios ágeis. A gente tem os 5 princípios do Lean Mindset, ou 7, pela Mary e pelo Tom Popedic, que criaram para o desenvolvimento Lean de software. Tá? Então, é colocar isso em prática. Tá? E aí nós temos aí, ó, indivíduos e interações mais que processo e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir um plano. Gente,
Só lembrem, tá? É mais que, não é em vez de. Tem time que só está olhando para o lado esquerdo. Você não pode esquecer processos e ferramentas. Como que você melhora continuamente? Só que o foco não é esse. Você não pode esquecer documento. Só que você não precisa fazer aquele documento robusto, enorme. Entendeu? Então, assim, tem valor aqui, ó. Mesmo havendo valores nos itens à direita, valorizamos mais o da esquerda. Mas toda a frase aqui, ó, é o valor ágil. Toda a frase. E aí é mais que, e não em vezes de. E aqui o início, eles já também demonstram o mindset ágil. Ó. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Muita empresa precisa aprender isso. Porque tem muitas pessoas, muitas organizações que querem uma receita. E isso não é uma receita pronta de bolo, é de experimentação. Esse é o mindset. Olha lá a frase do Eric Rice. É aprendizado. Quanto mais experimentos você rodar, é o que aconteceu com a cultura Spotify. As pessoas querem imitar, copiar, não tem problema de copiar, mas você tem que entender que tem uma essência ali naquela organização, que você vai ter que entender a sua essência também. Entendeu? Em vez de só lá. Ah, não, agora em vez de time é squad. Quem já viu isso, gente? Ah, agora em vez de time é squad. Tá, mas por que do squad? Squad porque é orientado a produto, o time tem autonomia. E são várias coisas pautadas na cultura, certo? Mayra, e aqui o com Joshua... licença. É porque Oi? é um pouco de modismo, não é? Utilizar essas palavras bonitas. É um modismo. Tem, eu não vejo até que é ruim o modismo. O que eu vejo o problema é quando nós, que estamos trazendo agilidade para dentro de uma organização, não traz essas realidades. Sim. Não muda o status quo, né? Não questiona, entendeu? Precisamos ser nós as pessoas que vão questionar. Olha, aqui está tudo errado. Não é assim uma transformação, gente. Precisamos parar, calma, ó, isso, atenção naquilo, entendeu? Então, assim, e aí até mesmo questionar os times. Pessoal, vocês estão olhando os processos? Tem Sim. gente que chega e não sabe aonde, como fazer um deploy. Vai fazer um deploy depois de meses. Porque não tem isso mapeado. Isso é Lean. Isso é Lean. Precisamos ter um fluxo ali. Isso que você está falando, tem algumas observações aqui no chat. O Isaac já até falou um tempinho atrás. Percebo que as organizações estão preocupadas com a ferramenta, sem ao menos se questionar sobre o verdadeiro motivo da agilidade, sem mudar o mindset. E infelizmente, quando eu chego e vou fazer uma imersão ali de agilidade, eu pergunto, por que vocês querem ágil? E normalmente trazem velocidade. Tá? Então, o Joshua traz aqui, né, ele repagina ali os valores do manifesto e traz ali, ó, experimente, aprenda rápido, tornar as pessoas sensacionais, entregar valor a todo instante e fazer da segurança um pré-requisito, tá? Então, vê que, de certa maneira, ele dá aquela uma nova visão dos valores, né, trazendo aí como modern ágil. E, gente, a liderança tem que apoiar nesse movimento, né? Tem que nutrir a cultura através dos valores. E aí, muitas vezes, a liderança está falando, faz ágil e está continuando ali, comando e controle, decisão top-down. E aí, adianta alguma coisa? Não adianta. Né? Então, o quanto que a liderança precisa aprender para apoiar, ou até mesmo para entender o que o time está fazendo. Entendeu? E aí, olha que o Stephen Denning traz, né? Atuar com a gestão ágil é trabalhar de maneira mais inteligente em vez de mais difícil. Não se trata de fazer mais trabalho em menos tempo, é gerar mais valor com menos trabalho. É pensar de forma simples. Isso é Lean. O que ele está trazendo é Lean. Gente, Continuous Integration, Continuous Delivery, DevOps, tudo isso é Lean. É Lean Mindset na veia. Entendeu? Aí eu vejo o time querendo trabalhar
com entrega incremental e só vai pensar no dashboard, na coleta de métrica, na última entrega. Então, como que vocês sabem que tão bom? E vão entregar? Porque o mindset ainda está tradicional. Entendeu? Sejamos nós as pessoas que vão questionar, né? E como gerar mais valor com menos trabalho? Precisamos começar. E aí o Agile Mindset vai te ajudar. E, gente, os frameworks e as práticas, elas são um apoio, não é o foco. O foco são os valores e os princípios. Se um time está trabalhando com agilidade e não sabe dos valores e dos princípios, bem difícil vai fazer agilidade, nem vai saber o que está indo fazer numa daily. E aí, por isso que Scrum Master tem que virar babá de time. Porque as pessoas não sabem o propósito das coisas. E é importante. Então, aqui, ó, nos valores, nos princípios, né, vai trazer a confiança, colaboração, transparência e framework vai auxiliar na entrega e tendo o quê? Inspeção e adaptação. E assim, gente, atuar de forma ágil é alinhar e aproximar a estratégia da execução, é ter foco na geração e entrega contínua de valor, estar aberto para mudanças, colaborar, oferecer autonomia e promover a auto-organização, respeitar as pessoas e priorizar as relações, trabalhar em ciclos iterativos e incrementais, proporcionar atos de liderança em todos os níveis, promover melhoria, evolução contínua, inovação e garantir mais a eficiência com eficácia. Um não anda sem o outro. Tá? E agilidade, gente, não é sinônimo de rapidez. Agilidade é adaptabilidade, né? Rápido é um trem-bala, que é fixo ali, que é rígido. E adaptável é um guepardo, que tem velocidade? Tem, mas a velocidade é uma consequência de estarmos organizados, de termos a diretriz certa, de estarmos alinhados. Para que serve a cerimônia, gente? Para se adaptar, para haver um diálogo e poder se adaptar. Então, o trabalho incremental, ele vem trazendo esse mindset de você poder aprender mais rápido e poder mudar de direção. Agora, como um time trabalha com agilidade se ele não tem autonomia? Como um time trabalha com a agilidade se o PO é pastelaria? Pastel de carne, de queijo, vamos. Não tem agilidade num lugar que ainda está assim. Por isso que a gente está falando aqui de mindset. E assim, trabalhar com o Looping Lean Startup. Construir, medir e aprender. Eu preciso entregar um incremento, eu preciso validar se aquele incremento está ok, coletar feedback para saber se eu vou adiante. Certo? E o MVP, ele está na intersecção de ser factível, possível fazer, valioso para o negócio e usável para o cliente. O mercado vem criando vários outros codinomes de MVP. MLP, que é Low Valuable, tem vários outros, gente. Mas por quê? Porque a galera está usando MVP de outro jeito. Estão entregando coisas que não são usáveis, não são valiosas. E aí vai se criando essa derivações de terminações. Então, MVP tem valor, ok? Tem valor. E assim a gente deixa de trabalhar com estoques intermediários, né? Ali no formato waterfall, onde cada área está trabalhando com seu silo e trabalhando de forma ali, sim, com times multidisciplinares, onde a gente reduz o lead time. Aqui o lead time é maior, e com esses estoques, né? Então, a gente reduz também o estoque entre cada um, e a ideia aqui é trocar feedback, gente. Então, quando a gente... Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é Lean também. Eu estou reduzindo o desperdício de tempo, de movimentação, desperdício ali também de inteligência, criatividade, aprendizagem. Isso tudo é Lean, porque quando eu tenho pessoas com skills diferentes trabalhando juntas, elas estão aprendendo.
Então, o Lean com o ágil traz ali, ó, construir a coisa certa do jeito certo. É um casamento perfeito, tá? Então, reduzir desperdícios é muito importante, né? E o Lean, gente, é foco no cliente. Sistema Toyota de produção faz design thinking antes de existir design thinking. Por quê? Porque enquanto Ford falava, eu construo carro preto, meu cliente só pode querer carro preto. E também falava, ó, meu funcionário quando entra na fábrica pendura a cabeça. Não precisava pensar, era total mão de obra. Toyota vem sabendo o que o cliente quer, produzindo de acordo com a demanda e foco nas pessoas, um ambiente com criatividade, inovação, porque a melhoria contínua parte de quem? Das pessoas. Eles mudam, eles quebraram ali, né? Em vez do foco na produção em massa, aí sistema puxado, foco nas pessoas e na melhoria contínua. Então, pensamento Lean é o foco no cliente, é ter flexibilidade de atender as expectativas, melhorar a qualidade, reduzir tempo, custos e eliminar desperdício em todos os processos. O pai ali, que ajudou, né, a criar o sistema Toyota de produção, o Lean, é o Deming. O Deming foi enviado para o Japão e ele, desde dos primórdios, ele traz o foco na qualidade. Quando eu foco na qualidade, a minha tendência é reduzir os custos. O problema é quando a gente foca nos custos. Os custos tendem a aumentar, a qualidade tende a cair. E aí? Aumenta os desperdícios, né? Então, pessoal, ó, aqui, quando eu falei daquela curva lá da mudança, né? Eu falei, você está no status quo, você leva um tempo para ter um novo status quo. Então, aqui, demonstrando no azul, na parte aqui superior, o Kaizen. Kaizen é melhoria contínua, é evolutivo. Eu faço uma melhoria pequena, eu espero criar um novo status quo para fazer uma nova melhoria. Enquanto o Kaikaku, tá? Que é uma mudança revolucionária, é uma mudança maior. Vê que o tempo para eu criar um novo status quo é muito maior, o risco é muito maior, eu faço muito mais Kaizen e menos Kaikaku. Tem que estar muito bem pautado ali para fazer uma grande mudança que vai impactar. E um dos grandes perigos aqui do Kaikaku é quando você faz várias mudanças ao mesmo tempo, porque o que acontecer pode ser que você não saiba, derivado aqui, está acontecendo aquilo. E aí, nessa hora, vê se vocês já ouviram isso. Vamos dar rollback? Vamos voltar ao que era antes? Deixa para lá essa mudança. Porque está acontecendo uma coisa que ninguém sabe de onde que é. Então, é um risco maior fazer Kaikaku nessa mudança revolucionária, então é importante que você tenha mais domínio da situação, dados, previsibilidade para realmente fazer esse tipo de mudança. E assim, eu já falei do casamento do Lean com o ágil, mas você pode ainda incluir o quê? Design Thinking, que vem, como eu falei, o Lean traz é um precursor também, né, do Design Thinking, que é onde ajuda a gente a explorar problemas. Gente, não adianta ficar criando coisas sem a gente saber para que a gente está criando aquilo. Então, entender o problema é muito importante, tá? E aí, para construir a coisa certa e do jeito certo. Então, trabalhando com Lean, com Agile Mindset e Design Thinking, nós vamos ter esse alinhamento de trabalhar com a visão, né, uma visão estratégica na organização e a forma como a gente desenvolve, tá? E trabalhando, colocando em prática o Growth Mindware. Isso tem que estar aqui, ó. O Growth Mindware detém no DNA, porque o nosso cérebro sempre está buscando o quê? A forma mais rápida de solucionar algo, porque o nosso cérebro está buscando sobrevivência. Nosso cérebro primitivo, tá? Então, a gente tem uma tendência a resolver as coisas do mesmo jeito sempre. Então, quando você aprende algo novo, no dia seguinte, já tente colocar em prática no seu dia a dia, para entrar no seu mindset, para estar no seu, né, growth mindware, ok? No seu hardware mental aí. Então, vamos fazer essa ambidestria de inovação com execução.
Não adianta, se a gente está numa organização que está só tarefeira, apagando incêndio, olha aí a Kodak, Blockbuster, Nokia, entendeu? Precisamos estar olhando para a inovação, olhando para frente, né? Trabalhando com as métricas para saber se a gente está no caminho certo, trabalhando com incrementos e o Looping Lean Startup. Usa a regra de Pareto para esse equilíbrio, né? Você pode ali, ó, pelo menos 20% do seu esforço estar na inovação e 80% na execução, pelo menos. E aí tem vários frameworks para te ajudar. O frameworks é um apoio, tá? E não um objetivo. Ó, Mindware, regras, procedimentos e outras formas de conhecimento que são armazenadas na nossa memória e podem ser recuperadas para tomar decisões e resolver problemas. Então, se você não põe em prática o que você está aprendendo, você não vai resolver problemas com aquilo que você aprendeu. Vai ficar ali, no lixo mental. Tá? Não adianta você fazer um monte de treinamentos se você não está colocando em prática. Coloque em prática. É muito importante. E aí eu pergunto para vocês, o Agile Mindset é sobre o quê? Essa é uma pergunta para o grupo. Vamos interagir. Nossa, é um conjunto de coisas, né? Mas principalmente uma mentalidade que é o drive de tudo isso. Como você bem reforçou, né? Uma mentalidade que com o tempo se materializa em prática. E quando não tem dissonância entre mental e prática, isso permeia na organização como um todo, você vê a mágica acontecer. É o que todo mundo quer, mas é muito difícil. Mas aí, ó, quem põe isso em prática? Olha o que a Marcela colocou no chat. É sobre pessoas. As pessoas, sempre vai ser. Foco nas pessoas, né? E a colaboração, ela vai ajudar. E essa isso luta, tá Mayra, dentro dos valores, contra a né? preguiça mental, né? A preguiça que está arraigada no nosso cérebro, né? A gente tende, sim, a fazer as coisas que dão menos esforço. E ficar parado de braço cruzado é confortável, é gostoso. Quem é que não gosta de ficar parado de frente para a TV vendo Netflix, né? E aprender é doloroso. Por isso que atleta de alta performance sofre. Mas são eles que conseguem os bons resultados, os melhores resultados. E aprender novas formas de trabalho, porque trabalhar de forma colaborativa, de vez em quando, pode trazer um pouco ali de lentidão inicial? Pode, mas tem grande valor. Todo mundo aprendendo, todo mundo compartilhando, né? E a inovação, ela se dá não por meio, a tecnologia é um meio, né? Mas tem gente que acha que inovação é tecnologia, não é. A inovação é a forma como a gente soluciona problemas. Isso gera inovação, gente. Crise é bom, porque tira a gente desse estado de conforto e faz a gente inovar, né? E aí, ó, o que o Peter Drucker traz, né? Conhecimento é a chave para agregar mais valor. Enquanto no século XX os ativos mais importantes das organizações eram os equipamentos de produção, neste século são as pessoas. Tá? E o 8º desperdício Lean é não utilizar a criatividade. É a pessoa ir para a sua organização e somente executar. Vou lá. Ó. Como que alguém melhora algo se ela não tem uma visão sistêmica da organização? Ela só está olhando. Por isso que o processo de onboarding ele é importantíssimo numa organização. Tá? E aí, ó, o que o Peter Senge traz, né? Nós necessitamos dominar essas 5 disciplinas: o domínio mental, domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe, pensamento sistêmico. Então, o trabalho, quando você tem um time multidisciplinar, você tem vários ganhos. E olha o que a Shoshana Zuboff traz, ela é a profeta da era da informação. O desperdício de inteligência e criatividade faz com que fique difícil para uma companhia sobreviver à nova fase do capitalismo. As pessoas não aceitam mais serem tratadas como objeto. Elas almejam ser vistas como indivíduos, ser ouvidas e fazer a diferença. Então,
focar nas pessoas tem um grande ganho, ganho competitivo, de poder se adaptar o mais rápido possível. Mas, para isso, eu preciso criar um ambiente de confiança. Olha o que o Patrick Lencioni traz, né? Se eu tenho confiança, eu tenho um conflito saudável, eu tenho comprometimento, eu tenho responsabilidade e foco e atenção aos resultados. Da mesma maneira, da forma como está escrito aí, de forma negativa, né? Então, se eu tenho ausência de confiança, eu tenho medo de conflito, eu tenho falta de comprometimento, eu evito a responsabilidade e falta de atenção aos resultados. E ele traz, ó, o trabalho em equipe é o que garante a diferenciação e competitividade nas organizações. O resto pode ser adquirido e imitado. E o que a gente está fazendo para que as equipes façam essa atuação? A gente precisa ajudar no desenvolvimento. Principalmente quando as pessoas já têm o mindset é receber o comando. Como que eu viro para um time e falo, a partir de agora vocês têm autonomia para fazer o que quiserem? Sinto que sempre essas pessoas receberam comando. Tem que ser um processo de aprendizagem. Todo mundo vai aprender, certo? E aí aqui, ó, cria um ambiente de trabalho orientado à confiança, antes de um orientado a resultados. Confia em mim. Precisamos aqui, né, trazer e criar esse ambiente de confiança. E isso, a confiança também vai gerar o quê? Segurança psicológica, tá? O que a Amy traz aqui, que é as pessoas se sentirem que elas são valorizadas, são ouvidas, indiferente se elas realizaram ali, né, cometeram um erro, ou tiraram uma dúvida, ou falaram de um problema, e elas têm essa segurança. Então, aqui é um caminho para a gente trilhar, para ter segurança psicológica, né? Alinhar o trabalho às expectativas, enfatizar o propósito, demonstrar humildade, né? A gente tem que questionar assertivamente, definir estruturas e processos, expressar a valorização, eliminar o estigma de fale e erro e declarar as restrições. Gente, Harvard fez uma pesquisa que organizações com alto nível de segurança psicológica têm maior resultado, têm um maior desempenho, então isso é positivo. E aqui a gente está falando de maior foco nas pessoas. Vejam o livro Marketing 3.0, tem vários cases de organizações super inovadoras que o foco ali foram nas pessoas. Então, o que adianta eu focar no cliente externo se eu não estou nem aí para quem está internamente da empresa? Como que elas vão tratar o cliente externo? O que adianta eu fazer inovação para o meu cliente externo se para o meu cliente interno eu não faço inovação? Vamos refletir, né, sobre isso. E que em cada equipe existem pessoas, e quando tem pessoas, tem as suas necessidades, interesses e personalidades que não vão evaporar quando elas se juntam num grupo. Não evapora. Ao contrário, dependendo em que momento está, pode até potencializar. E a gestão 3.0, ela vai te auxiliar num processo de mudança também, fazendo com que as pessoas se energizem, empoderando os times, alinhando as restrições, desenvolvendo as competências, escalando a estrutura e melhorando tudo. E é trazer essa responsabilidade da gestão para todas as pessoas. Isso gera engajamento, tá? Todo mundo ganha. Então, ó, muitas organizações, o objetivo de engajar é por produtividade. Mas, gente, produtividade é uma consequência, é igual a velocidade. Organizações que eu vejo que querem se tornar ágeis e estão focando no framework, só que super burocrática, super hierárquica. E aí? É a mesma coisa, eu quero engajar, mas por produtividade, mas será que você vai ter? Isso vai ser uma consequência, a velocidade vai ser uma consequência de diversas características. Então, use o seu tempo para tornar a organização um sistema que engaja pessoas. E como você pode fazer isso? Como que você pode fazer tudo que eu trouxe desde o início? Desde ali daquela curva de mudança da Elizabeth.
você praticando atividades de formação e desenvolvimento de times. Você vai criar uma nova cultura, você vai gerar alinhamento, pertencimento. E aí aqui eu estou falando de team bonding, que você cria laços de forma informal, team building, que você transforma, né, numa unidade, team workflow, para melhorar o fluxo de trabalho, e team rules, para estabelecer restrições e níveis de permissão. Então, aqui, o que a gente está falando? Vai ser praticando de forma colaborativa, né, com atividades aí de formação e desenvolvimento de times, que nós começamos a fazer uma transformação, criando um espaço aberto, confiança, segurança psicológica, tá? E aqui, ó, a Sodexo, realizando o team building, fez uma pesquisa, né, que além de melhorar o ambiente de trabalho, teve um aumento médio de 86% na produtividade e 70% na rentabilidade do trabalho. Então, também, team building não é brincadeirinha. Porque tem gente que, né? Ah, o jogo, um joguinho ali. Gente, traz resultado, tá? E a gente está falando aqui também de gerar o quê? A aprendizagem. Todo mundo está aprendendo no processo colaborativo. Porque as pessoas estão trocando experiências, gerando esse aprendizado social, tá? E aqui, pessoal, ó, o que a gente também tem com esse processo? Trabalhando com atividades colaborativas, gestão do conhecimento. No Anak e Takeuchi foram, assim, papéis principais para a criação do Scrum, viu, gente? E eles trazem a geração de conhecimento, é um processo de criação que ocorre nas mentes das pessoas através da interação entre conhecimento tácito, que está na cabeça das pessoas, e o explícito, aquele que está escrito, né? E aqui, quais os benefícios para a organização ao praticar atividades ali de desenvolvimento e formação de time? Então, uma cultura colaborativa, inovação, empoderamento das pessoas, protagonismo, engajamento, intraempreendedorismo. Imagina, num processo de mudança, de transformação, você conseguir alimentar e criar uma cultura melhor, certo? E assim, uma organização que aprende, trazendo Lean, Agile Mindset e melhorando a entrega de valor, trazendo uma vantagem competitiva. E eu trago aqui para vocês também, que é uma atividade colaborativa de alinhamento estratégico, né? Alinhamento e planejamento estratégico, Strategic Inception, que é uma técnica que eu criei junto com o Andy Barbosa, tá? Então, uma técnica bem robusta para você aí praticar com dentro da sua organização em diversos níveis, tá? Pode ser executivo, tático e operacional. E assim, criar protagonismo, porque atividade ali colaborativa vai criar protagonismo e vai gerar felicidade também. Organizações com alto nível de felicidade tiveram ali, ó, na pesquisa de Harvard, aumento de 37% nas vendas, 31% na produtividade e 300% na inovação. A sua organização quer inovação? Comece focando nas pessoas e como elas estão, né? E aí, ó, como criar o mindset e cultura? Então, aqui, ó, o exemplo de alguns cases no Sebrae de Minas Gerais, nós facilitamos com mais de 50 pessoas o Strategic Inception, então, atividades de geração ali, né, criação e alinhamento estratégico, mas para depois desencadear várias coisas. Aqui também no Banco Mercantil, com uma área ali do banco. Um exemplo aqui para vocês do Senac, na criação de novos modelos de negócio, usamos design sprint, tá? Protótipo, entrevista com os clientes para validar novos modelos de negócio. E aqui, numa empresa de seguros, criamos de forma colaborativa todo um redesign, ali, um novo aplicativo, tá? Para a companhia, com Lean Inception, com Product Backlog Building, Design Sprint, tá? E aqui na Bionexo, nós geramos um alinhamento por produto. Então, a ideia do Squad é um alinhamento por produto,
com as áreas de tecnologia, vendas e customer success, fazendo atividades ali para gerar esse alinhamento por produto. E aqui tem algumas iniciativas que podem fomentar nessa colaboração na organização, momentos descontraídos, Fishbowl, World Café, Hackathon, Dojo, Hack Day, coaching, mentoring, pode ser interno, as próprias pessoas se ajudando, pareamento, incentivo ao autoestudo, grupos de estudo, comunidade de prática, ou guildas, né? Guildas são comunidades de prática, momentos de compartilhamento de conhecimento, também disponibilizar materiais, ferramentas, é uma forma. Então, aqui é um exemplo, tá? De talks, você promover talks dentro da organização, trazendo pessoas de fora, isso pode te ajudar. Lembra quando eu falei, uma andorinha não faz verão? As pessoas de fora podem trazer e reforçar a sua fala que você está trazendo dentro, né? Promover aí workshops, momentos aí onde as pessoas vão co-criar, né? Vão pensar, refletir também, trazer aí um diálogo, aqui é o Fishbowl, um debate aí organizado. Hack Day, então um Hack Day, um dia que seja no mês ou a cada 2 meses, onde as pessoas podem estudar, estudo, você está criando uma cultura, pessoal, uma cultura de experimento, uma cultura que eu posso errar, entendeu? Mas eu preciso aprender rápido, tá? Então, aqui, até mesmo a forma como surgiu o Zenovation, que foi esse Hack Day no Zap, foi de forma colaborativa, para gerar engajamento. Então, o próprio evento surgiu de forma colaborativa, gerou todo um alinhamento com Leanception ali do evento, tá? E olha os depoimentos desse momento. Excelente momento para sair da rotina e pensar em melhorias. Primeiros resultados são surpreendentes. Momento eureka. Sentimento de realização pessoal. Satisfação é grande. Bom, chegando ao nosso final, eu trouxe aqui tudo que faz sentido para você começar a gerar esse movimento de transformação, né? De trazer esse mindset, esse novo comportamento para dentro da organização e esse pensamento incremental. E o Alexandre aqui, falando sobre mudança cultural, né? Ele traz que transformação digital não acontece só com a adoção de tecnologia. A gente tem várias, né? A gente precisa ter um toolbox aí para fazer uma transformação digital, ágil, né? Um business agility. Nós temos... E isso é uma coisa, não existe uma coisa que vai ser milagrosa para você. Você precisa ter um toolbox. Você precisa ter esse conhecimento em diversas frentes para te ajudar. Mas quem faz as coisas acontecer? As pessoas. As suas interações, a colaboração, o alinhamento e a comunicação. Sem as pessoas, não vai ocorrer esse processo, tá? Então, agilidade nos negócios vai ser preciso mudar as formas de pensar e agir, perceber que a empresa, né, perceber ela de um outro prisma, adotar novos modelos de liderança e gestão, implementar processos ágeis e enxutos e renovar a cultura organizacional. E aí aqui eu gosto dessa frase, né, do Management 3.0, uma organização adaptativa só responde às mudanças. Nós precisamos aí, de uma organização transformacional. Ela prospera com as mudanças. Então, vamos aí, isso seria um nível de agilidade maior. Porque além de eu me adaptar, eu estou prosperando naquela adaptabilidade. E não só respondendo para mudar por causa da situação. Pessoal, eu finalizo aqui. Se vocês quiserem receber uma recordação, tá? Até mesmo dá para ser usado em atividade complementar, de faculdade. Fiquem à vontade, copiem aí o QR Code. E aí vocês vão receber o certificado, também o material, a gente compartilha aí com vocês. Ok? Mayra, E se vocês quiserem, aí, temos ainda alguns workshops em 2022. Temos esse sábado, o Agile Foundations. Temos aí depois os módulos complementares do Management 3.0 e também estruturas libertadoras para agilistas, tá?
Tudo que eu trouxe aqui para vocês está embasado nessa trilha, na trilha de formação Lean Agile Master Expert. São 7 módulos, tá? Você tem 1 ano para contemplar esses 7 módulos e recebe esse 8º certificado pela Agile Institute Brasil, de Lean Agile Master Expert. E eu, por acaso, fiz alguns. Fez? E gostei muito. Tá no caminho, ó. Pois é. Vê aí qual falta para você ter o Lean Agile Master Expert. Se Com vocês certeza. quiserem também fazerem o Leanception, né? A turma aí que está em Portugal, a gente pode fazer uma turma para vocês, né? Porque o horário do Brasil não calha, né? Quando a gente está aqui fazendo 7 horas da noite, é já de madrugada aí para vocês, então a gente pode criar uma turma para vocês. Se vocês, Jorge, se você tiver... Hoje tem um canal de comunicação do pessoal de Portugal? Temos um canal no YouTube. Se você quiser entrar lá depois... Não, mas de comunicação, tipo WhatsApp ou... Eu falei YouTube no WhatsApp, desculpe. Tá. Temos um canal E aí no eu WhatsApp. te mando o link, Sim. mando o link desse. Quem quiser ali, a gente pode montar uma turma de Portugal. Não só de Leanception, né? De qualquer outro workshop, tá? Sim, eu agradeço. Pessoal, é isso. Eu apoio a diversidade na TI, não só na TI, em qualquer lugar, né? O quanto que é importante diversidade. E eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui com vocês, certo? Nós do Heart of Agile que agradecemos, Mayra. Eu gostaria de pedir 3 coisas aqui para quem está aqui presente. Acabei de enviar o formulário de feedback para vocês poderem dar o feedback dessa apresentação, isso é muito importante para nós. 2, coloquem, por favor, no chat, pode ser no chat, qual é a cidade, o país que vocês estão. E eu queria tirar uma foto aí do pessoal que ainda está aqui presente, para depois a gente poder divulgar também nas nossas redes, puderem abrir a câmera, quem não se importar de abrir a câmera, a gente pode tirar aqui uma foto, a gente vai colocar no LinkedIn e tal. E façam perguntas, né? Vamos aí um momento de bate-papo. Logo após essa foto, nós temos algumas perguntas para fazer para a Mayra. Quem quiser colocar mais perguntas, também temos aí esse tempo. Comentando, ó, tem uma turma aí de São Paulo, semana que vem eu estou em São Paulo, e a comunidade Open Room a gente vai fazer um encontro no dia 16, presencial, tá? Aí quem quiser ir participar, a turma de São Paulo, Maravilha. vai ser bem bacana, vai ser um open space. Eu vou tirar aqui, então, aqui a foto. Vamos lá. 1, 2 e... Show aí. Só um minutinho. Ok, já gravei. Pronto, então vamos passar aqui para as perguntas. A Solange, eu acho que tem aí alguma... Sim. Eu tenho uma pergunta aqui também depois, mas pode começar, Solange, por favor. Sim, tenho 2 perguntas aqui, Mayra. A primeira, projetos que vemos que seriam melhores trabalhados com agilidade. Como é que eu faço para convencer o gestor a mudar para agilidade? Essa pergunta é a de $1 milhão. O principal ali, eu vejo assim, primeiro você pode começar a utilizar algumas práticas ágeis, né? A própria retrospectiva é algo que você não precisa ser ágil para usar, né? Então, e começar a demonstrar o que está ajudando, melhorando, tá? Eu vou mandar aí o link só no chat, para quem quiser aquele, meio que é um certificado, né? Uma recordação aí para vocês desse momento, então tá aí o link no chat. Então, assim, eu vejo que você trazer a demonstração real do que está acontecendo no time, quando você está aí aplicando, né, colocando em prática algumas frentes do ágil, é mais favorável, né? Porque o convencimento, ele se dá quando você traz o resultado. Então, de vez em quando a pessoa vê ali você falando, e aí, de vez em quando, poxa, mas isso vai ser moroso, isso vai dar muito trabalho, de vez em quando a pessoa vai falar, não, está melhor assim. Lembra que o nosso cérebro sempre está buscando para o caminho mais curto, o caminho menos doloroso, entendeu? Então, assim, se você ir colocando em prática algumas,
né? E coletando também o retorno do time, o que está gostando, o que está tendo como resultado, pode ser uma forma de você conseguir aí convencer, né? Porque aí você vai trazer algo real, né? Que está acontecendo. Ou o que também você pode dar uma investida, e aí convida aí a pessoa da liderança para ir participar de algum evento, ou trazer uma pessoa para dentro da organização, fazer uma talk ali, falando sobre agilidade, e também alguma coisa compartilhar com o time, né, esse movimento, e dar o gostinho para todo mundo, né? Pessoal, olha, várias organizações vêm fazendo esse movimento, quem aqui já ouviu falar, quem sabe, ó, pode ser em algum momento bom para a gente, sabe? E aí, de vez em quando, aí a pessoa que atua na liderança, vendo todo mundo, falando, nossa, eu sei, que legal, nossa, vai ser super bom. Pode ser também uma forma de meter uma pressão aí na pessoa da liderança. Ok. Mas é muito relativo, né? Tudo isso que eu estou falando depende do convívio que você tem com a pessoa, depende da cultura da organização, depende de tanta coisa, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, é a resposta de $1 milhão. Sim, é aquilo, não existe uma receita de bolo. Da sua experiência, você vai trazer alguns insights, olha, podem fazer isso, que pode ser que não é, que desse, mas não é uma receita. Cada um tem o seu ambiente de trabalho, o seu time. Isso aí. A outra pergunta, o que você sugere para começar? O que você sugere é um profissional, né, que nunca trabalhou com agilidade. Como é que ele começa? Qual o melhor caminho? O melhor caminho seria, pelo menos, você fazer realmente um curso, ou começa a ler sobre, né? É que o curso que é interessante, de um curso que você aprende fazendo, de forma lúdica ali, mas também não se enche, não faz várias coisas ao mesmo tempo, até porque o interessante é que você já veja alguma maneira de colocar em prática no seu dia a dia, tá? Participando de comunidades como aqui, é muito importante, ajuda bastante para colocar, para você aprender, para você ver e seguir também pessoas que vêm já ali trabalhando, colocando em prática. Mas eu vejo que esse seria um caminho inicial. Agora, se você quiser fazer uma transição de carreira, aí é um movimento de você conhecer os papéis e buscar no mercado como são esses papéis, ver dentro do seu perfil qual se enquadra melhor dentro do seu perfil com esses papéis. Então, aí tem um outro, né, movimento um pouquinho mais profundo. As certificações. Hoje Hoje eu vejo que as organizações não estão focando. A certificação, eu vejo, é bom, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que é ruim, mas de vez em quando o caminho não precisa ser pela certificação. A certificação, lembrando, ela não vai garantir que você sabe fazer. Ela vai garantir que você fez um curso, por isso que é importante pôr em prática, né? E também não se concentrar, vou tirar milhões de certificações, se você não colocar em prática, isso vai para uma gavetinha mental e vai ficar ali que quando você tiver que usar, você vai ter que fazer quase de novo o curso de novo. Então, hoje eu vejo que as organizações que vêm solicitando são organizações que estão num momento mais de início, de transformação ágil, lean, né? Então, organizações que estão mais já já na jornada, porque não tem fim, gente. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro. Não tem fim. Não tem fim. Nós estamos fazendo transformação. Não tem o tombamento que eu falei, né? O tombamento é você cair da bicicleta, entendeu? Você vai tombar. Mas isso é uma jornada de melhoras, de aprimoramento, né? Entendeu? Então, é a mesma coisa de aprendizado. Quem falar que sabe de tudo, duvida. Mas a próxima... Tem mais alguma, Solange? Não, pode fazer. Eu tenho aqui uma questão. Eu vejo muito um conflito de gerações, né? Principalmente dentro das empresas, de pessoas que já têm muita experiência, já trabalharam muito tempo, como eu trabalhei muito tempo em waterfall e tive que me adaptar
na agilidade, trabalhar com agilidade e tudo mais. Eu me adaptei, eu gostei de trabalhar com agilidade, mas essa questão, se calhar, tem um pouco a ver com a primeira questão que a Solange fez, mas eu queria colocar também esse ponto do conflito de geração que temos hoje, de pessoas com mais de 35, 40 anos, que é o meu caso, e com jovens que estão saindo da faculdade já com alguma experiência, principalmente desenvolvedores de software que trabalham dentro da agilidade também. O que é que tu dirias para um gestor desse que está vindo do waterfall e que precisa se adaptar para trabalhar com agilidade? Eu não sei se essa questão tem um pouco a ver com a primeira, mas é mais voltado para esse conflito de gerações, percebe? Aqui o aprendizado que a gente tem que ter, né? Lidando, e com todo mundo a gente aprende. Eu vejo que o primeiro passo de alguém da liderança é criar um ambiente de vulnerabilidade, das pessoas poderem falar que não sabem. Eu não sei. Quero aprender. Vamos aprender? Sabe? Então, assim, quando eu estou dando o exemplo de que eu não sei, ou que eu errei, eu estou dando abertura que todo mundo pode fazer isso. Então, a liderança precisa aprender, e aí a liderança, management 1.0, gestão 1.0, é aquela que sabe de tudo, é aquela que vai ter resposta para tudo. E aqui a gente falando, né, uma perspectiva aí vai até 3.0, por todo um processo de transformação, aí nós vamos errar, pessoal, vai acontecer isso. O aprendizado ele vai se dar por todo mundo, né? Então, criar esse ambiente é o primeiro passo. Criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade e respeito. Gente, fazer chacota, né? Ou, então de mimimi. Gente, isso não adianta em nada, sabe? Então, assim, a primeira coisa é tolerância e respeito, sabe? Então, quando você vê que alguém está trazendo alguma piadinha para desconsiderar a fala de alguém, é cortar isso pela raiz. Não, a gente não quer criar um ambiente assim, sabe? Então, e eu vejo que isso é muito importante. Maravilha, é isso mesmo. Mayra, para finalizar, então, eu e a Solange, em nome do Heart of Agile, agradecemos a sua presença, agradecemos o fato de você ter aceito o nosso convite. A gente agradece também todos que estão presentes até esse momento. Se você puder também falar um bocadinho como é que a gente acha a Mayra, sobre os seus cursos também. Você falou um bocadinho no final, mas se você puder resumir como é que a gente pode encontrar esse conhecimento todo aí que você fez, dessa aula que você deu aí para a gente, como é que a gente pode... No site do Coletivação, né? Então, coletivação.com, coletivacal, né, .com. Veja ali, tem a programação dos workshops. Também, se você quiser participar de algum que ainda, né, que esse ano não tem turma aberta, você pode garantir a sua vaga logo que já tiver agenda, então pode colocar seu interesse. Até mesmo nesse formulário que eu pus aí para vocês receberem aquela lembrança do Management 3.0, né? Uma recordação. Ali você pode também colocar seu interesse, que a gente entra em contato contigo, se tiver interesse. A gente também atua com facilitações, então facilitação de Leanception, de PBB, de Design Sprint, Design Thinking, Strategic Inception, Team Building. Então, facilitar processos colaborativos, nós fazemos, e também a partir de mentoria, coaching, né, trazendo essa atuação de mindset. Então, eu venho trabalhando, e o processo próprio de mentoria de um time, de uma área, né, eu venho fazendo bastante, é um processo que vai ter facilitação, vai ter apoio, trazendo essa prática de um novo mindset. Tá? Então, tem muita provocação no processo. Pois tem, eu sei, porque eu passei algumas madrugadas, que aqui em Portugal nós estamos 2, 3 e às vezes 4 horas de diferença, né?
Então, às vezes, eu passava aí a madrugada junto com as classes, com as aulas da Mayra. Olha, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a Mayra, agradeço também a Solange, parceira aí nesses eventos. Agradeço aí todos os colegas que ficaram até agora. Essa apresentação vai ficar disponibilizada até amanhã no YouTube, para quem não pôde ficar até o final, ou quem não pôde comparecer. Agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, Obrigada, pessoal. Mayra. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau.